Olá pessoal, boa noite. Diz a palavra do Senhor assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa passagem está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Trata-se da passagem que fala do bom filho que a casa torna. Esta passagem tem, como qualquer outra palavra que a gente possa ler, né, ela tem inúmeras considerações que podem ser feitas, né, mas a mais evidente é justamente da história do bom filho que volta a casa. Agora, esse bom filho que volta a casa pode ser também o ladrão que sempre volta à cena do crime. Né? Então, veja, não é que nós vamos só ver a passagem linda e maravilhosa do bom filho que vai, perde tudo e de repente se arrepende e volta para casa. Não, mas tem também aquele que está acostumado a fazer coisas erradas,
faz coisas erradas e somente coisas erradas, e é como o bom filho que a casa torna, ou seja, não quer fazer outra coisa que não seja aquilo. Neste caso, o bom filho percebe pelas necessidades como que ele poderia ver satisfeitas as suas necessidades caso voltasse para a casa de seu pai, porque na casa de seu pai não lhe faltaria comida que estava lhe faltando durante a viagem. Mas aqui nós vamos lembrar agora de uma figura bastante interessante, que é o motivo pelo qual estou gravando isto. Trata-se de um cara chamado José Dirceu de Oliveira e Silva, nascido na cidade de Passa Quatro, a 16 de março de 46. Foi político, advogado, deputado estadual, federal por São Paulo, foi também ministro-chefe da Casa Civil do Brasil e, além disso, ele tem assim algumas coisas bastante curiosas por sua trajetória. Na década de 60, portanto com 20 e poucos anos, ali nos idos de 65 a 68 mais ou menos, ele era líder estudantil. E naquele mesmo ano, em 68 por aí, ele foi preso na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, durante uma tentativa de realização do 30º Congresso da UNE, numa operação chefiada pelo delegado do DOPS, em setembro, então ele foi preso ali em Ibiúna. Depois, em setembro de 69, ele e mais 14 presos políticos foram deportados do país numa troca pela libertação do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, que foi, então eles foram deportados e o José Dirceu especialmente foi deportado para o México. Posteriormente ele foi se exilar em Cuba, fez plásticas no rosto, mudou de nome para não ser reconhecido em suas tentativas de voltar ao Brasil. E voltou ao Brasil em 71, vivendo um período clandestinamente em São Paulo e algumas cidades pelo Nordeste. Quando ele se sentia com a segurança meio ameaçada, ele corria para Cuba e assim foi, mas ele retorna ao Brasil de novo em 75 e vai se estabelecer na cidade de Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná. Elege-se deputado estadual em São Paulo em 86 e deputado federal em 1990. 86 foi logo em seguida da abertura política promovida pelo regime militar em 85, quando os militares entregaram o poder aos civis e já tinham dado algumas entrevistas onde diziam que o povo amargaria muito um dia pela falta dos militares no poder. E aquilo, quase que uma profecia, hoje nós vemos acontecendo. Hoje nós vemos, de fato, que aquilo tudo que os militares, os generais estavam falando, parece que vem acontecendo. Num determinado momento, um dos generais, não lembro bem, se não me engano foi o Geisel, ele falou que o povo queria muito o reconhecimento do PT como um partido político. PT, o Partido dos Trabalhadores, como sendo partido político. E esse general, nessa ocasião, ele falou que o povo ainda iria se amargar por essa decisão, mas que ele faria o que o povo estava pedindo. Veja bem, gente, isso hoje, analisando a história, você vê que, puxa vida, era uma ditadura, não era? Mas como é que
eles sabendo do que ia acontecer, ainda liberaram a possibilidade daquilo virar um partido, e hoje a gente ainda julga que aquilo podia ser uma ditadura. Ora, mas se fosse uma ditadura, desde quando eles iriam autorizar aquele ato? De jeito nenhum, mas tudo bem. Bom, mas nós vemos então que o Zé Dirceu, já com 20 anos, 20 e poucos anos, né, ele já gostava de uma farrinha, né, ele estava envolvido ali com a liderança da UNE, e a gente sabe muito bem, nós que vivemos essa parte da história, sabemos muito bem o que acontecia nessas farrinhas, ou como é que se portavam, como é que se comportava essa corja. E nós vemos também como que eles se comportavam pelos próprios passos que eles tomaram na vida. Nós vemos que Zé Dirceu foi preso em 68, depois foi preso em 69 e deportado, depois ele vem para o Brasil fugindo, né, sempre andando, sempre tendo plástica no rosto, mudou de nome, usava documento falso, com certeza andava armado, né, e se fosse reconhecido ele mataria o inimigo, com certeza absoluta, porque é uma característica de quem vive na clandestinidade, não tem como ser diferente. Depois nós vamos observar que ele cresce na vida. Ele cresce na vida e se torna homem importante, porque ele se torna deputado estadual, depois deputado federal, depois ele vai ser chefe da Casa Civil da Presidência da República. Isso em 2002. Então veja que ele, nessa condição de chefe da Casa Civil, puxa vida, ele mandava no Brasil inteiro. Mas nós observamos que daí em 2005, ele é acusado pelo Roberto Jefferson, que também é um político de renome, ou seja, na mesma estatura do Zé Dirceu, né? Eles, inclusive os dois bons advogados, porque o Zé Dirceu, não sei se é bom advogado, mas o Roberto Jefferson, um excelente criminalista. E o Roberto Jefferson o acusa de quebra de decoro parlamentar por envolvimento na ação penal 470, ou seja, no mensalão, que foi o que o nobre Roberto Jefferson entregou à época. Claro que ele entregou não porque ele era um herói, ele entregou porque ele queria um dinheiro e recebeu menos do que queria. Mas tudo bem. Bom, então nós vemos que o Zé Dirceu, ele não mudou a sua característica. Ele continuou fazendo uso do alheio. E é isso que eu venho mostrar com essa palavra. O bom filho a casa torna. Então ele foi preso naquela ocasião, volta a ser preso, aí ele sai da cadeia porque o STF o beneficia e manda ele ir para casa, né? Porque ele, afinal de contas, a choradeira era de que ele não podia estar preso, um homem com a idade dele, estava sofrendo, tal. Aí ele é mandado para casa e ele vai dançar samba na internet para todo mundo ver como a vida de preso, né? Porque ele estava com prisão domiciliar. Mas ele estava dançando samba para todo mundo ver, gravando, colocando na internet, mostrando para todo mundo a boa vida que ele estava levando às custas do dinheiro público que ele desviou durante todos esses anos. Muito bem. A conclusão que se chega é: o bom filho a casa torna. E mesmo se passando tempo, nós percebemos que o Zé continua sendo um dos criminosos mais sem vergonhas deste país, e que se ele não foi morto na década de 60, final de 60 para a década de 70, que perda tivemos
porque isso não aconteceu? Porque ele foi um dos responsáveis por afundar o nosso país, que conta hoje com aproximadamente 30 milhões de pessoas desempregadas, 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. E tudo porque essa corja desviou dinheiro para suas festas. E nós vemos que são festas porque ele, em prisão domiciliar, estava dançando samba. Então veja, gente, essa postura de homenzinho bonzinho, pobrezinho, que só rouba para o partido, primeiro que está errado de qualquer forma, roubando para o partido, ou seja, para quem quer que seja, ele não poderia roubar. Né? Roubo é crime. Mas essa postura de qualquer forma não lhe cabe. Ele não é uma vestal, ele não é uma Madre Teresa de Calcutá. E ainda que fosse, o lugar de freira é no convento e não batendo perna em dança de samba para todo mundo ver de qualquer forma. Esse cara é líder de quadrilha e agora parece que volta para a cadeia. E se Deus abençoar, por muito tempo. Ou que Deus recupere ele e que o leve para o seu lado, porque o Brasil já está em muito maus lençóis por conta dessa quadrilha. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.